Nesse vídeo eu vou contar um perrengue, talvez um dos maiores da minha vida. Eu fui gravar uma figuração para uma novela lá na Cracolândia e quase fui morta. Juro, assista esse vídeo até o final pra você escutar a história toda. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Camila Condé. Gente, vocês me pediram muito pra gravar essa história. Quem não tá entendendo nada, gente, eu tenho um Instagram, inclusive me sigam. Vou deixar aqui meu Instagram. Eu postei recentemente aquela coisa, 5 curiosidades, uma trend que tava tendo no Instagram. E falei que eu quase fui morta em uma figuração na Cracolândia. E todo mundo, Damila, conta, faz um vídeo pro canal, Então eu resolvi contar a história pra vocês. Quem não me conhece, tá chegando aqui agora, eu já convido pra se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, porque a história é babadeira, tá? Deixa um like, se inscreve aqui no vídeo que não custa nada. Como vocês sabem, eu sou formada em artes cênicas teatro, eu sou atriz. E há uns 2 anos atrás, eu me formei aqui em Minas Gerais e decidi ir embora para São Paulo em busca de uma oportunidade no mercado de TV, propaganda, clipe. Eu fui atrás do meu sonho. E a menina do interior indo atrás de um sonho na grande São Paulo, que é muito grande mesmo. Já entrei assim com todo sangue mesmo, assim, já entrei em agências, inclusive fui roubada. Fui roubada por agências quando eles mandaram fazer books, não retornavam assim com trabalhos, o valor referente que você pagava por um book, gente, é um álbum de fotos que você vende pro cliente que tá atrás de um modelo ou uma modelo com seu de um modelo do seu perfil. A agência oferece você, a pessoa dá um retorno, certo? Você pagava por fotos caríssimas e não tinha nenhum retorno. Aí era triste, você sabia que estava sendo roubado. Comecei a ser minha própria agência. Eu comecei a ir atrás de trabalhos por conta própria. Eu consegui, nesse período, fazer muito mais trabalho do que com agências que eu estava credenciadas. Então, daí vocês tiram como a agência não garante nada. E nesse período que eu comecei a trabalhar sozinha, em busca de trabalho sozinha, eu conheci muitas pessoas legais. Pessoas que também estavam com o mesmo objetivo, correndo atrás do mesmo corre. Nessa de conhecer pessoas, você acaba sendo indicada, você acaba entrando em grupos. Inclusive, eu tenho grupos de WhatsApp até hoje, porque vai que eu penso em voltar. E aí, já tem um grupo, né? Isso que eu comecei a fazer contatos, eu comecei a fazer figurações. Porque assim, na minha cabeça quem não é visto não é lembrado. Muitas vezes eu fazia figurações sem receber nada, só pra poder ir, estar naquele ambiente, conhecer pessoas, ter uma troca legal, fazer minha rede de contatos ali. E em um desses contatos, conversa vai, conversa vem, eu fui convidada pra fazer figuração em uma novela que ia estrear em tal emissora. Eu não vou falar o nome porque você assina um contrato de sigilo absoluto. E assim, eu não quero ser processada, né, amores? Porque eu comecei a ser monetizada agora, imagina se eles resolvem roubar o pouco dinheiro que eu tenho. Então, vamos cortar essa parte. Não vou falar nomes, vou contar a minha história, porque aí como é que eu vou ser processada com uma coisa que aconteceu comigo, né? Então vamos lá. Fui fazer essa figuração. Sabe quanto que era o cachê, gente? R$50. R$50 não é nada. Porque o metrô já é 5 e alguma coisa. Não sei se na época que eu fui era 4 alguma coisa. E aí pensei de volta e a gravação seria noturna. Eu morava na Grande São Paulo, eu não morava em São Paulo capital, ou seja, eu tinha que pegar trem, metrô, um monte de coisa. Aí vocês imaginam, eu lembro que eu acho que eu tinha que ficar 1h30 dentro de um trem, depois pegar um metrô pra chegar até o local pra gravar a novela, por eu não morar na capital. Como a gravação seria à noite, o que eu tive que fazer? Alugar um quarto, por precaução. Por quê? Os sistemas de metrô lá de São Paulo fecham às meia-noite e abrem às 4 da manhã. Por exemplo, se a gravação acabasse 2 da manhã, eu iria ficar na rua. Então eu fui, entrei no site, vi onde que seria mais ou menos a gravação e agendei um quarto na Airbnb, aquele negocinho que você aluga um quarto, tal, R$19,90. Aí tiramos R$19,90 mais 4 alguma coisa do metrô, tava dentro dos R$50. E mesmo que não pagasse, eu iria pela experiência, pelo contato. Só pra vocês terem ideia de valores, como eles pagavam numa figuração. Gente, juro que essa foi uma das figurações que eu recebi mais pouco. Já recebi figurações de R$300, de, assim, valores bem mais altos, mas essa pra mim foi a pior. Prevenida, reservei o quarto no Airbnb, saí de casa 3h30 da tarde, pra poder dar tempo, que eu tinha que estar lá no local, se eu não me engano, 4h40, antes de gravar uma cena, ainda mais que essa novela não era daqui, era do Rio, né, obviamente, e aí eles alugaram um hotel para nós atores, segurantes, todo mundo, equipe, arrumar nesse hotel e fazer tudo nesse hotel. Então a gente tinha que ir pro hotel, se caracterizar e depois ir pro local da gravação. Nesse meio tempo, você fica no meio dos outros atores importantes, você tem contato com maquiadores que maquiou, exemplo, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, que é amigo de fulano, que segue fulano. Gente, eu tava me sentindo assim, lógico que na humildade toda, sem poder
forçar a barra com ninguém, mas assim, eu tive uma troca legal com os atores dessa novela e assim, são muito humildes. Até que chegou uma menina, assim, pisando, achando que tava pisando em ouro, assim, que ela não olhava pra ninguém. Tanto que na hora que ela chegou, os maquiadores todo mundo falou assim, será que ela é a personagem principal, alguma coisa assim, ela é um papel importante? Porque ela tava toda se exibindo, assim. E aí eu fiquei sem entender, eu falei assim, ai. E aí, escuta, perguntou o que ela era e tal, ela, eu vim fazer a figuração. Aí eu, querida, não que a gente tem que se rebaixar por ser figurante, mas assim, você entrou de uma forma aqui que... E aí, falando que fez o Wolf Maia, eu falei, quanto tempo de Wolf Maia você fez, Lindela? 2 semanas, é porque eu tive que vir pra São Paulo, não sei o que, eu falei... Gente, enfim, a menina era insuportável. Até os atores, que eram os atores, assim, os bambambãs, eles não eram enjoados e antipáticos igual ela. Eu quero meio que assim, eu quero não sei o que assim. Gente, muito chato. Gente, busca água. Desse jeito, horrível. Enfim, eu não dou certo com pessoa desumilde. E aí, minha implicância com essa menina começou aí. Pegamos uma van pra ir jantar, pra depois a gente começar a gravação. Gente, eu na van com os atores da novela, vocês não estão entendendo, assim, eu tava, roupão, aquela coisa toda. E aí, nessa novela, eu seria prostituta. Gente, tinha gente chata, mas tinha gente legal. Eram 3 figurantes, 3 prostitutas, eu, mais uma menina e essa outra antipática. Essa outra menina, eu fiz amizade, inclusive eu guardei pra vida toda. Gabi, te amo, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que... amei te conhecer e espero reencontrá-la em uma próxima oportunidade. E fomos de roupão, aquela coisa toda. Fomos jantar em uma churrascaria, a gente com os atores, aquela coisa toda. E essa menina o tempo inteiro. Eu me lembro que eu sentei com pessoas, assim, da novela, mas, assim, pessoas também, não, coisa simples. A menina só queria ficar perto dos produtores, daquelas pessoas importantes que te colocavam dentro da novela, né? E o tempo inteiro dando em cima, puxando o saco dessa pessoa e não sei o que, aquela coisa. Gente, horrível. Assim, de coração, pra quem é ator ou atriz de verdade, não façam isso, porque vocês queimam a gente. Porque todo mundo pensa que nós somos assim. Não façam isso, pelo amor de Deus, vocês queimam a profissão. Eu não sei se ela chegou a fazer pelo menos um curso especializado em teatro, mas assim, claramente se via que não, porque ela queria ter seus 5 minutinhos de fama e embasamento, assim, teórico nenhum. Eu não vou mentir pra vocês não, gente, nesse meio tem muito convite indecente, inclusive eles estavam rolando burburinho lá, que depois das gravações teria uma festinha no hotel, aquela coisa, eu já nem dei muita confiança, porque tenho minha dignidade, eu fui pra poder gravar e voltaria pra gravar na mesma proporção. Essa menina, quando falou que ia ter festa no hotel, nós vamos e não sei o quê. E nisso, eu já tinha sido convidada por um outro produtor lá pra poder, né, conhecer o Rio, aquela coisa toda. Aquele papinho de tipo assim, só pra te pegar, te iludir, assim, você ter seus 5 minutinhos de fama e tchau. Meu querido, na escola você está formada da malandragem, eu já sei essas táticas. Eu acho que como qualquer profissão, existe sim esses assédios, existe sim essas propostas. E assim, em qualquer profissão que a pessoa subir, muitas vezes as mulheres são submetidas a isso. Não me submeto a isso, eu estudei muito, eu falei, se for para entrar dessa forma, eu não quero. E foi o que eu fiz. Fomos jantar, certo? Jantamos, comemos churrasco, por sinal, maravilhoso. E depois pegamos a van pra começar as gravações. Isso já era 10 horas da noite, gente. Meia-noite fechava o metrô e eu falando como é que eu vou embora. Mas ao mesmo tempo agradecendo por ter reservado um quartinho lá, né? Deu 10 horas, começamos as gravações. Primeiro a gente gravou no metrô da Luz. Em cima, assim, a gente era prostituta, a gente ficava atendendo os clientes, aquela coisa. Depois a gente foi gravar embaixo. Quando a gente foi gravar embaixo, já era 00:30. Eu falei, ferrou. Não tem mais metrô, eu vou ficar aqui mesmo. Quem sabe essas gravações vão até 4 da manhã. 4 da manhã eu pego o metrô e vou embora, né? Agora é a hora que o trem aperta. Tô lá de boa, fazendo minha cena, pegando o dinheiro, o pagamento do cliente, aquela coisa. E do nada eu só vejo a equipe. Pega. Ela tá com um negócio na mão, ela tá com um negócio que fura na mão, segura ela. Gente, eu tava assim, gravando. Uma mulher tava vindo atrás de mim, pegou uma coisa de ferro que ela achou no chão e iria me furar por trás. Tipo assim, eu iria morrer à toa, eu iria morrer assim... de coração. Eu não tava nem vendo, eu sou tão sonsa que eu fiquei tão concentrada naquelas luzes, aquele encanto todo, que eu nem vi essa mulher se aproximando de mim. E ela tava com o negócio de cortar na mão e o pessoal só pegou ela e guardou, a produção tirou ela. E ela gritando, esse ponto é meu, esse ponto é meu. E eu tô, moça,
Tô gravando, tipo assim, e eu sem entender nada. E o povo da Mila, ela ia te furar, que ela achou que realmente você era uma prostituta aqui e tal. Eu falei, meu Deus, já pensou se eu morro por causa de 50 reais? Eu falei assim, não. E aí, dei graças a Deus que eles resgataram essa mulher lá. Resgataram? Não, me resgataram. Mas pegaram essa mulher e prenderam lá num momento. Conversaram com ela, falando que era só uma gravação. Até que ela entendeu e depois ela ficava passando toda hora, até atrapalhando as filmagens, fazendo cena pra câmera. Fui salva. Eu nunca tinha passado por isso. Eu lembro que tinha uma cena de um ator específico, inclusive eu admiro muito. E ele fazia uma cena que ele brigava com os bandidos e tal. Foi minha primeira troca, assim, de questão de ator e atriz, assim, ele até pediu minha opinião, como é que foi a cena. Gente, eu me senti tão importante, foi tão, assim, mágico. E essa menina, a chata que eu falei com você, já tava dando em cima da equipe toda, inclusive dos atores. Tipo assim, ela já tava ficando queimadinha lá dentro. O povo, essa menina é fácil, essa menina quer crescer a todo custo. Ela falava onde ela morava, ela falava não sei o quê. E eu o tempo inteiro neutro, tanto que as pessoas que tinham que vir me perguntar de onde que eu era, porque eu não abria a boca pra falar sobre mim, não. Eu queria saber sobre o processo, sobre cena, sobre... Eu tava tão preocupada em aprender ali do que fazer contatos fora, sabe? Eu tava tendo uma troca com esse ator tão bacana, tão assim, renomado. E ele falou assim, como é que foi minha cena? Eu falei, foi bacana demais, principalmente a hora que você caiu, achei bem verdadeiro e tal. E aí a menina entra, senta do lado dele e passa a mão no ombro dele. Ele só levantou e saiu, gente, porque o cara, inclusive, é casado. Aí eu falei, meu Deus do céu. A menina tá atrapalhando qualquer contato que eu tô tendo aqui. Ele simplesmente saiu. Eu fiquei com cara de tacho, porque eu poderia tanto ter esse entrosamento de profissão mesmo, de profissionalismo, e acabei não tendo por causa dela. E aí acaba que ela queima até a gente que tá querendo uma coisa séria ali. Deu 2 horas da manhã, acabaram as gravações, 2 horas da manhã, o metrô fechado, e eu falei, vou ter que me virar com um quartinho que eu aluguei de R$19,90. Antes de tudo, eu tava me sentindo incrível, os produtores, assim, me tratando super bem, eu comi, eu fui maquiada, eu me senti um dia de princesa. Só que quando deu 2 horas, as gravações acabaram, aí todo mundo, né, tá cansado, tá querendo ir embora e as vans levariam em casa. Só que assim, eu senti meio que um descaso em querer me levar embora. Eu não iria pra onde eu morava, que era 1h30 de viagem. Eu iria ficar no quarto que tava destinado pra eu ficar. Só que parece que a todo custo eles queriam que eu fosse pra esse hotel com eles, assim. Não tô falando as moças sérias da produção, mas assim, os rapazes mesmo. E aí eu falei, não, eu vou ficar onde que eu tenho que ficar. Mas tava dando um problema no meu GPS, eu não tava conseguindo visualizar onde era. E, gente, a rua é uma cracolândia. É todo mundo usando, fumando pedra. Era aquela coisa assim de criança dormir no meio do lixo, aquela coisa assim absurda. 2 horas da manhã, dá muito medo. Não que essas pessoas sejam inferiores a mim, mas a situação que eu me encontrava ali, eu totalmente novata, numa cidade que eu não conhecia nada, foi horrível, uma sensação assim, meu Deus, o que é que eu tô caçando aqui? Eu não podia estar passando por isso. Graças a Deus veio uma moça lá do fundo falando, não, nós vamos achar o local que você tem que ficar. Respirei fundo e falei, ai meu Deus, obrigada. E aí, foi pegar a van pra me levar. Quando foi ver, gente, o local que eu tinha alugado era exatamente na rua da gravação. Exatamente na rua. Eu falei, graças a Deus. Porque eu não tava enxergando. Tudo pichado. Inclusive, você não visualizava a porta. Parecia meio que parecia uma fortaleza. Sabe aquelas coisas de jogo do bicho proibido? Que você é um túnel, assim, que você não... É tudo camuflado. Enfim... Tava tudo pichado, você não sabia onde que era a porta. Aí eu tive que bater, assim, eles subiram uma porta, assim, do nada. Eu entrei. E aí eu lembro que quando eu tava indo entrar, um dos moços que queria que eu fosse pro hotel com eles falou assim, é nesse muquifo que você vai ficar? Eu só respirei fundo, olhei pra trás e falei, é o único que meu dinheiro consegue pagar hoje. E saí. Saí, assim, com a consciência limpa de que eu não me vendi, tá? De que... minha profissão iria muito além, tipo assim, vender meu corpo. Eu não sei o que iria acontecer ao certo comigo, mas mesmo o lugar sendo horrível, eu não vendi os meus princípios, eu não vendi a minha formação e eu sei que eu não tava ali pra aquilo. Entrei com a cara e a coragem, a van foi toda embora, inclusive a menina chata foi com eles, daí eu não sei o que teve esse desfecho. Eu entrei nesse local, gente, e só tinha gringos. Inclusive o recepcionista falava espanhol. Alguns bolivianos, alguns falavam inglês. Aí eu falei com um gringo lá em espanhol, mas eu acho que ele entendeu mais ou menos o que eu quiser. Reserva pra Damila, quarto tal, sobe lá. Era um lugar que era dividido os quartos de meninas e de meninos, ou seja, eram 2 quartos grandes só de beliches pra meninas, beliches pra meninos. Aí vocês podem imaginar, o banheiro era imundo. As meninas me receberam muito bem, falando, seja bem-vinda, pode deitar aí. Só que o quarto tinha muito mofo. E aí eu comecei a tossir, espirrar e incomodá-las, porque elas queriam dormir e eu sou muito alérgica. Eu peguei e falei, não, vou sair.
vou para outro cômodo, vou respirar, enfim. A emissora deu um lanche também, eu fui comer esse lanche, fui pra cozinha. Quando eu tô na cozinha, gente, tudo assim passando na minha cabeça, eu tava tão fragilizada essa questão de eu ter se tratado igual uma princesa e no final, assim, ver que essa profissão não era esse mar de flores, não era esse romance todo que eu tava imaginando na minha cabeça, foi meio que um choque pra mim, sabe? Eu romantizava demais, eu achava que todo mundo era justo, todo mundo era limpo nessa profissão e não é. Você percebe que assim, pode ser que aquela menina que tava ali se vendendo poderia ter conseguido um papel e eu ter formado e ter ficado tantos anos estudando, talvez não conseguiria. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Eu peguei meu celular e comecei a mandar mensagem para produtores importantes ali em São Paulo. Começava a seguir e chorava, meu Deus, se não for pra ser pra mim, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem. Me avisa. Tá? Teve uma hora que eu tava chorando tão alto que veio uma moça na cozinha falar assim, o que tá acontecendo? E eu, não, e tal, coisa minha e tal. Ela, se precisar de alguma coisa, pode me falar. E aí eu mandando mensagem pra esse pessoal e desesperada e sem ninguém, sem família. E assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não precisava estar passando por isso. Até que eu fui na janela, uma janela bem grandona assim na cozinha. E eu fui nessa janela e aí eu olhei pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, gente, eu vi cenas assim de crianças no lixo, de pessoas drogadas, pessoas muito novas, aquela situação desumana mesmo. Eu falei, por que eu tô reclamando mesmo? Hoje eu tenho R$19,90 pra poder pagar para estar aqui. Eu poderia estar na rua. E aquilo ali mexeu comigo de uma forma que eu falei, não vou reclamar. Pelo menos eu tenho esse valor pra pagar pra estar sã e salva e segura aqui. Mas foi boa essa experiência, você sabe por quê? Porque eu percebi, não era esse romance todo que as pessoas estavam pensando, que eu pensava que aquela menina cheia de sonho do interior foi pra cidade grande, achou que ia chegar e já entrar na novela, não é. É muito processo. Todo mundo me questionava, ai Damila, você vai aparecer na novela? Não é simples assim, gente. Tem gente que tá ali há muito tempo batalhando, fazendo a rede de contatos. Foi um lado assim sombrio que eu não imaginava nunca e aquilo ali foi um choque de realidade pra mim. Pensando pelo lado da experiência, foi muito bom, porque depois disso eu comecei a captar as maldades das coisas, eu fui pra trabalhos mais preparada. Você acredita que eu ainda demorei pra receber esses R$50? Gente, foi uma luta, eu mandava mensagem pra pessoa que era responsável pelo pagamento. Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses pra receber esses R$50. Eu ia até deixar pra lá, mas eu parei e pensei, não, eu quase morri por causa desses R$50, então esses R$50 tem que vir pra mim. E não tô aqui pra crucificar essas coisas, foi uma coisa isolada, à parte mesmo que aconteceu comigo. Já fui em figurações maravilhosas que não teve nada disso. E isso foi um caso isolado, então não leve pra vida de vocês, não fique achando que tudo é assim, que não é. Mas é importante sim sempre pensar no pior. Prefiro me surpreender do que decepcionar. Se vocês quiserem que eu traga mais coisas desse tipo, experiências que eu tive com a área, fala aqui. Eu vou tentar deixar uma foto aqui desse dia, da figuração que eu tava, a roupa que eu tava, né? Eu era uma prostituta, então vocês podem ver assim, bem característico mesmo. Se você assistiu até o final, eu espero que você tenha gostado da história. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você esperava que figuração era assim? O que você achou de verdade do que eu contei aqui? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém. Tenho certeza que esse vídeo não vai ajudar, mas vai sim entreter a pessoa um pouco, tá bom? É mais um pra conta, tô viva, tô bem. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!